E vamos começar mais um episódio do nosso Baricast, o 12º episódio hoje. Um episódio especial, que nós vamos ter um casal aqui, especial de convidados, que vai nos trazer muitas informações hoje. E antes de mais nada, aquele pedido especial para vocês, ativa aí as notificações, ativa o sininho, segue a gente no Spotify, no YouTube e manda este link aqui para quem você acha que vai gostar desse tema, que é um tema muito polêmico, os pacientes perguntam muito para a gente, que é a vida sexual antes e depois da cirurgia bariátrica, né, Aline? É um tema que vem muito... É muito falado no nosso consultório, né? Então, para falar sobre esse tema bem... capcioso, legal, né? Gostoso. Delicioso a palavra. Esse tema delicioso, temos aqui um casal de amigos, né? Carol, doutora Caroline Marques, médica ginecologista e obstetra, engoli a língua, formada pelo Hospital de Cachoeirinha, em São Paulo. Inclusive, ela é minha médica, tá? E Diogo, seu esposo, Diogo Smith, doutor Diogo Smith, urologista e andrologista, formado pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo Aqui convite. Vocês, estão em casa. Não tenho dúvida. Marcelo, Paulinho, Marcelo eu conheço de menos tempo, mas o irmão dele a gente já se conhece desde de adolescente, né? Eu digo que Paulinho soube que passou no vestibular por mim, né? E a gente tem uma amizade, né? Tanto o Marcelo, quanto o Paulinho, quanto Felipe Torres, né? Assim, é um grupo que eu digo que está presente no nosso consultório todos os dias, apesar de a gente trabalhar em locais diferentes. É um centro de referência aí em cirurgias abdominais, parede abdominal, e ajuda a gente aí no dia a dia. Com certeza. E eles ajudam literalmente, né? Que a gente opera no mesmo dia, qualquer coisa grita socorro. Verdade. O que a gente vê frequentemente no consultório, né, são mulheres que querem perder peso e às vezes não tocam no assunto da vida sexual. Mas quando a gente aprofunda um pouco, a gente chega numa dor, né? Mulheres aí com 30, 35, 28 anos que têm uma vida sexual totalmente abalada, né? Baixa libido, com baixo desejo sexual, e homens também, né, com testosterona baixa, né, que muitas vezes falam que não conseguem nem ter relação sexual mais com sua cônjuge, né? E a primeira pergunta e mais básica de todos é como é que a obesidade ela vai levar a essa condição? Por que a obesidade leva a baixa libido? Por que a obesidade leva à impotência sexual? Eu digo que existe um estigma importante em relação à obesidade, né, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista orgânico, né? Então, do ponto de vista físico, o paciente não se sente bem, ele não se vê bem no espelho. Tem né? vergonha. Exatamente. Então, assim, falando na urologia especificamente em relação a homem, né, é o homem que está com a barriguinha maior, o pênis fica mais embutido, fica mais escondido, né? Muitos pacientes obesos nos procuram perguntando, tem um pênis muito pequeno. Então, assim, o que é que eu faço para aumentar esse pênis, doutor? Eu digo, emagrece. Né? Então, só que não é simples emagrecer, não é? A gente sabe disso. Então, hoje, a obesidade é uma doença crônica, precisa ser tratada, né? Seja com remédio, seja com cirurgia, com mudanças do estilo de vida. Então, do ponto de vista orgânico, a gente vê uma série de alterações hormonais que são causadas pela obesidade. Né? Hoje, pacientes que têm um hipogonadismo funcional, é aquele paciente que tem uma baixa produção de testosterona, em pacientes jovens. Uma das principais causas é a obesidade. Né? Pacientes que são inférteis, né? Pacientes jovens inférteis, uma das principais causas na atualidade é a obesidade. Então, a obesidade leva a um estigma, tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista de fertilidade, quanto do ponto de vista de autoestima do paciente. Então, essa abordagem precisa ser multidisciplinar. Então, o paciente nos procura por todos os motivos, desde o ponto de vista estético, em que ele não está bem com o seu físico, insatisfeito com o tamanho do seu pênis, porque é um pênis embutido por conta da obesidade, quanto do ponto de vista funcional, o paciente que quer ter filho e não engravida, não engravida a esposa, tanto o paciente que calma. tem... Deixa eu concluir. Um tema de cada vez. Tanto do ponto de vista hormonal, em que o paciente tem baixa libido, né, tem baixa qualidade de ereção. Então, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo, assim que ele chega no nosso consultório. Teve, inclusive, um paciente nosso que a gente operou que relatou pra gente, um paciente com uma barriga bem grande, e ele estava com uma vontade muito grande de fazer xixi, e foi correndo pro banheiro, não conseguiu achar o pênis dele.
Mas isso é muito E ele frequente. se urinou. Exato. Se urinou porque não conseguiu achar. Exato. Ele acha muitas vezes o prepúcio, né? Ele puxa a pele ali, mas ele tem dificuldade realmente em colocar o pênis para fora, em segurar a glande e direcionar o pênis no vaso sanitário e fazer xixi. Né? Imagine, isso é uma atividade básica, diária, do que nós homens fazemos, e que um paciente com excesso de peso tem dificuldade para fazer xixi. São coisas simples. Para sentar no vaso sanitário, para tomar banho. Né? Então, tudo isso acaba atrapalhando a vida dele. E ele E contando pra gente que foi... Desculpe. Não, vai falar. Que foi nessa hora que ele disse, eu vou Decidiu operar. fazer. Foi mesmo. Mas é, exato. E na mulher a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Começa já na escola, né? É aquela gordinha. Então, a parte do bullying começa muito cedo na mulher. E, assim, aquela mulher que nunca se sentiu desejada, que ela sempre foi excluída, ela nunca foi nunca foi o objeto de desejo daquela turma, nunca foi a escolhida. Ela sempre, no São João, é a que sobra. Então, ela já vem da infância já sendo sofrendo com isso. Ela nunca se sentiu desejada. Ela não consegue se olhar no espelho. Ela não consegue se tocar. Então, isso vai evoluindo. E aí, quando chega na vida adulta, ela mantém aquele pensamento. E aí, e junto com isso, a parte hormonal, a parte inflamatória, que vem com a obesidade também, né? A gente sabe que com a obesidade, a gente tem a queda do SHBG, e aí, que é uma globulina que se junta com a testosterona, e a gente faz o quê? Aumenta a testosterona, que aí faz o bloqueio do eixo da mulher. E aí ela não consegue ovular, entra nos ciclos anovulatórios, que é sem ovulação. Aí são as pacientes que não conseguem engravidar, entram com ovário policístico, obesidade, resistência periférica à insulina, e a bola de neve, que vai aumentando o peso, junto, aí aumenta pelo, aumenta ainda mais a obesidade, e ela se sente cada vez mais feia e menos desejável. E aí a sexualidade... Tem muito Fica lá atrás. paciente, a gente vê no consultório hoje, né? Que chega, doutor, pelo amor de Deus, eu não tenho desejo sexual nenhum. Não tenho nenhuma vontade de ter relação sexual com minha esposa. E quando você vai ver testosterona sérica total de 150, com uma ferritina de 30, né? Com a vitamina B12 de 120. Vitamina D de 10, De embora 10. dor na caverna. E a justificativa é multifatorial, né? É a autoestima, como você bem falou, Exato. é hormonal, como você falou, são E vitaminas, outra né? coisa. Inflamação. Né? Exato. E a gente hoje está no mercado de trabalho. A gente hoje não é só dona de casa e mãe. E esposa. Agora, quando a Né? gente vai abordar... Aí é o que acontece. Quando a gente vai chega no final do dia, nem sempre é falta de libido. Às vezes a gente até tem vontade, né, Aline? Mas bate uma preguiça. E aí a preguiça pode ser falta de ferro, pode ser falta de vitamina e pode ser cansaço também. Inflamação da obesidade. A abordagem desses pacientes, na verdade, quando a gente vai... Imagina que você vai tratar um homem que te procura obeso, né? E a mulher dele, como é que está em casa? Né? Assim, quais são as expectativas dela? Assim, o que é que... só ele se acha obeso? A esposa é obesa? Será que se eu tratar esse paciente e deixar ele magro e a esposa obesa, ele vai se interessar ainda pela esposa? Será que o contrário é verdadeiro? Né? Então, assim, eu sempre busco fazer uma abordagem multidisciplinar e fazer uma abordagem do casal. Né? É igual o paciente que me procura com 70 anos de idade para colocar uma prótese peniana e tem uma senhorinha de 70 anos de idade, né, que está rezando para ele não colocar a prótese peniana. Né? Então, ele quer colocar... E muitas vezes, se você não aborda o casal, se você não lubrifica essa mulher, se você não trata essa mulher do ponto de vista hormonal e você trata exclusivamente esse paciente, né? Às vezes você acaba um casamento, literalmente. Né? Então, eu coloco uma prótese peniana que o paciente está há 10 anos sem ter relação sexual. E em casa ele tem uma senhorinha de 70 anos que está rezando para ele não colocar a prótese, porque ele não quer que ele mexa com ela. Né? E aí Isso ele vai terminar o casamento. Exatamente. Eu acabei o casamento do casal. Aí eu digo, o que é que sua esposa espera em relação à colocação dessa prótese? Né? Ela está de acordo? Né? Ela tem interesse sexual? Né? Assim, ela está tratada? Ela precisa ser tratada? Entendeu? Ou é algum desejo só seu exclusivo? Né? Ah, não, doutor, eu amo minha esposa, não quero ter relação mais com ninguém. Mas ela quer ter relação com você depois que você colocar a prótese? Né? Então, assim, em relação à obesidade é a mesma coisa. Eu digo que a gente tem que abordar o casal. Não adianta você tratar um ou tratar outro. Então, tem que ser o casal em conjunto. Eu acho que vocês pegam muito isso em consultório, né? A questão do casal. E esse desejo sexual, ele é muito mais fácil da gente tratar com o homem do que com a mulher, né? É impressionante isso. Sim. Porque os homens chegam no consultório com 120, 150 de
testosterona sérica. E aí esse paciente opera com 3 meses, vai para 400, 500, academia, musculação, tá lá se achando. Exato. E aí o desejo sexual dele subiu. Exato. Na mulher é uma dificuldade muito grande, porque é mais multifatorial ainda, a libido na mulher, né? Então ela vai, emagrece e tá lá com o marido sedentário, obeso, que não olha para ela e fala, doutor, minha libido tá baixa. Eu fiz, eita, poxa, eu não sei tratar isso. E ainda tem outro fator. Ela vai ter a pele, o excesso de pele, que ela vai encarar o excesso de pele, que não só na barriga, no braço e na perna, mas também na vulva. E algumas mulheres precisam fazer preenchimento nessa área. Precisa fazer, às vezes, diminuir mesmo a pele do grande lábio, do pequeno lábio, que fica parecendo realmente um babado. E aí ela se incomoda com aquilo, ela não quer que o marido veja, ela já não quer mais o sexo oral, porque ela tem vergonha da vulva dele. Então, não é só também de libido de hormônio. Também a vergonha do corpo. Né? Né? Ela deitar em cima do marido e o peito cair. Em cima dele. Então, isso tudo também mexe com a libido feminina. A parte feminina, mas... É aquela história é mais difícil, né? Que o homem é um interruptor para cima e para baixo, liga e desliga. A mulher é uma cabine de avião ali, né? De botões, de uma série de coisas que você precisa trabalhar para que o avião decole, né? E outra coisa que a gente também tem que prestar muita atenção em casal que faz a bariátrica é se o marido está apoiando. E o marido apoiando é aquele marido que vai na consulta, que está do lado dela realmente apoiando. Porque o que acontece muito em casais que a esposa é obesa. Eu digo esposa porque é mais a minha realidade. Não sei como é para vocês lá. Mas é o quê? Ele está confortável em ter uma esposa obesa, que é um escudo para o ciúme dele. Então, a partir do momento que ela emagrece, ela começa a ser vista por outros homens. E aí, nem sempre esse homem está preparado para receber essa mulher gostosa, na visão dele. Aí a gente tem vários tipos aí de pacientes, né? Tem aquela que não chega nem a ir para consulta, porque no Instagram ela já me fala que o marido não a apoia. Né? E não deixa ela operar, na verdade. Né? Não, meu marido não deixa operar. É o que você falou. Tem muitas que operam, mesmo contra a vontade do marido. E, infelizmente, às vezes o marido não muda a cabeça e não raramente isso lá na frente termina em divórcio. Né? E tem vários, graças a Deus, que apoiam. Né? E a gente tem excelentes resultados. Porque a gente já teve marido e mulher que operaram no mesmo dia. Né? Lembra aquele caso do mesmo? Operou no mesmo dia. Teve paciente mulher que operou e o marido, 2, 3 meses depois, operou também. Como também teve mulher que operou e o marido, 2, 3 meses, volta comendo 5, 10 quilos. Eu fiz, tá fazendo o quê? Não, doutor, tô na dieta também. Exato. Não é porque eu vou perder minha mulher vai ficar lá magrinha, bonita, indo pra academia, e eu vou ficar lá sedentário comendo McDonald's todo dia. Né? Então arrasta, né? Não tem como, assim, você não abordar o casal. Eu acho que, assim, eu não conheço nenhum estudo direcionado a respeito disso, mas, assim, não tenho dúvida em relação à prática clínica, e talvez você observe a mesma coisa, que se você aborda o casal, se você trata o casal, assim, a chance desse paciente reganhar peso é bem menor. Né? Assim, o casal, digamos assim, se torna mais feliz. A rotina dentro de casa tende a mudar e tem que mudar. Né? Eu digo, pô, eu perdi 19 quilos recentemente. Se Carol continua comprando biscoito lá para casa, Coca-Cola, e todo mundo comendo biscoito, Coca-Cola, e eu tô lá comendo meu alface, meu tomate e tomando meu whey protein, é muito mais complicado. Chega uma hora que você vai dizer, joga isso tudo para lá e vou voltar. Exatamente. Se eu vou para academia 7 dias por semana, se eu tenho esse esforço, eu vou 9 horas da noite, chego em casa morto do trabalho, eu vou fazer isso para tentar manter meu peso, né? E aí eu chego em casa, a Carol diz, não, vamos comer uma pipoca aqui, assistir um Netflix, não vai para academia hoje não, né? Amanhã é a mesma coisa, e as coisas se repetem, né? Assim, um precisa puxar o outro, né, junto, porque Tanto senão... que eu emagreci, os aí resultados perguntava, cara, o que é que ruins. você tá tomando? Eu não tô tomando nada. Eu só deixei de comer o hambúrguer que Diogo deixou de comer. Como ele parou de pedir, a casa parou de comer. Isso é engraçado, que lá em casa foi a mesma coisa, né? Depois que lá todo mundo tomava muita Coca-Cola, muita pizza, comia muita pizza, e depois que eu fiz a cirurgia, que eu mudei de vida, que eu comecei a fazer atividade física, ninguém lá ia para academia. Agora meu irmão está na academia, meu esposo está na academia, minha cunhada está na academia, e Lelê... Isso quer dizer, e o exemplo do filho, né? E Lelê já... Mamãe, com quantos anos eu já vou poder ir também para academia? Já quer correr. As meninas é a mesma coisa. A quer nadar, lá. quer andar de bicicleta. Então, assim, Exato. como muda toda, você consegue arrastar, né? Lembrando que isso tudo começou quando
Ele chegou dizendo que começou a fazer academia às 5 da manhã. Aí eu dizia, eu vou fazer também. Aí eu não consigo, mas se ele conseguir, eu digo, eu vou também. E aí a minha vizinha dizia, se você for... Isso ele falou no outro episódio, quando você falou, eu lembrei. Que Ellen dizia, vá 30 dias que você vai se acostumar e seu organismo vai pedir mais. Que eu dizia, ai meu Deus, eu não vou conseguir. E aí foi o que você falou e te vendo ir, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para academia, 5 da manhã, eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou ser a única louca na academia essa hora. Quando eu cheguei, estava lotada. E, gente, tem muita louca que eu amei. É isso. A palavra ela Graças convence, a Deus. né? O exemplo arrasta. Isso é impressionante. E isso, no casal, é importantíssimo. Senão termina levando a um conflito de casal, né? Mas a gente tem grandes exemplos, né, dentro do consultório de que isso funciona, né? Quando a mulher começa a ir para academia, se alimentar, tomar whey, atividade física, buscar uma vida nova saudável, o cara fala, meu amigo, ou eu acompanho ou vai separar. Exato. Né? E a gente tem bons resultados de pessoas que acompanham realmente, né? E de tudo, né, Marcelo? Assim, não é só da parte da academia, de treino, de nada. Por exemplo, quando eu estava com 19, 20 quilos a mais, eu usava CPAP. Eu tinha apneia obstrutiva do sono, né? Para quem não sabe, assim, é o paciente que ronca e tem dificuldade em respirar. Ele está brigando a noite toda para dormir. É o paciente que tem uma sobrecarga cardiovascular dormindo, né? Aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto, né? Aumenta risco de doenças metabólicas, inclusive de queda de testosterona, porque o cara ronca muito de noite. Ele está em hipóxia, então ele está respirando sem oxigênio. Acorda cansado, né? Ou é o paciente que dorme 12 horas e acorda cansado, porque ele não dormiu. Ele ficou brigando a noite toda para tentar dormir, na verdade, né? E aí eu digo assim, imagine um trator dormindo do seu lado, né? Eu digo que eu comecei a entender que eu comecei a emagrecer, que eu tava ficando mais magro quando o Carol começou a acordar do meu lado. Porque assim, a gente começava a dormir junto, eu acordava sozinho sempre. E assim, a mesma coisa, quando os meninos começavam a dormir com a gente, eu acordava de manhã sozinho, né? Hoje eu durmo e acorda todo mundo do meu lado. Ela dorme do meu lado e de manhã cedo tá Ive e João do meu lado. Então era o contrário, eu acordava todos os dias sozinho, né? E hoje eu estou sem usar o CPAP, né? Então a obesidade é um fator muito importante de apneia obstrutiva do sono e a perda de peso é um tratamento em que boa parte dos pacientes resolvem em relação a essa apneia obstrutiva só perdendo peso, né? Então, assim, do ponto de vista hormonal, a mesma coisa. A apneia obstrutiva do sono leva a um hipogonadismo, né? E o fator perder peso, emagrecer, já leva a uma recuperação da testosterona. É o típico paciente gordinho que ele está sem desejo sexual, está sem libido, e ele chega já com a receita mágica, doutor, eu quero tomar testosterona, porque minha testosterona está em 100. Eu já fui em uma pessoa que me disse que minha testosterona está baixa e eu preciso repor testosterona. Inclusive, eu já comecei a repor, né? E aí, para você convencer esse paciente em que ele não precisa repor testosterona naquele momento, que inclusive se ele tem apneia obstrutiva do sono, ele tem contraindicação de repor testosterona naquele momento, aí, enquanto ele não tratar aquilo ali, é uma luta. Eu digo que muitas vezes eu perco pacientes no consultório porque assim, ele ouve coisas diferentes do que ele ouviu em quem quer vender um determinado produto para ele, né? E isso é muito complicado. E aí, para você convencer esse paciente, é um problema. Mas eu digo que a partir do momento que você convence, em que você mostra resultado, em que você diz que ele não precisa daquilo que estavam querendo vender para ele, né? É um paciente que ele casa com você, né? Ele não sai mais, ele só acredita se ele for operado da cabeça, ele liga para você para saber se deve operar da cabeça mesmo, né? Então, isso é bem interessante e é uma rotina, é muito frequente isso no nosso consultório. Eu digo sempre para esse paciente que é o seguinte, eu digo, imagine que você tem uma fábrica que tem a capacidade de produzir, todos os funcionários estão lá trabalhando, que se chama testículo e as células produtoras de testosterona. Só que está faltando um gerente, né, para estimular essa fábrica a botar os funcionários para trabalhar, né? Está sem gerente, então a gente precisa contratar um gerente para organizar o negócio e botar a fábrica para trabalhar. E perder peso é você contratar esse gerente, né? Eu não preciso lhe dar testosterona, eu preciso só estimular seu corpo a produzir. E na grande maioria das vezes a gente tem sucesso em relação a isso, perdendo peso, né? É porque todo tratamento complexo, né? Toda doença complexa, ela tem uma solução muito simples, né? Que na imensa maioria das vezes ela está equivocada. Exatamente. Né? E as pessoas, como eu falo para todo paciente, a obesidade virou um comércio. Exatamente. Né? Se você fizer assim, tem gente tratando aí, né? Exatamente. O que mais tem são pessoas que têm voz em rede social. Sim. Então, se você chega para um paciente desse
que está com 120 quilos, está triste, deprimido, e dá um Venvance para ele, junto com Exatamente. uma Durateston, Deposteron, o cara Exato. fala, meu irmão, Exato. tô bem pra caramba agora. Exato. Né? Até quando ele vai ficar bem? Quando Sim. ele para, tem paciente que a gente pegou no consultório, até mandei para você, com testosterona de 2.000, 2.500. Exato. E aí quando para, cai para 80 e o cara tá Exato. deprê maior ainda do que o que estava antes. Exato. Né? E volta tudo. Né? Exato. Aquilo que você falou da apneia do sono é o princípio da adaptação. Né? Você consegue viver com 200 mil reais por mês, tem Sim. gente que vive ganhando 200 reais por mês. Exato. E aí você vai se adaptando. Então a pessoa não foi dormir com 80 quilos e acordou com 120. Então foi Exato. pouco a pouco. E hoje ela se acostumou Aham. a viver com 50 quilos de excesso de peso, com 50% de gordura corpórea, com a apneia do sono. A mulher se acostumou a não ter mais relação sexual com o marido. Exato. E se acostumou a não ver mais o pênis. Então foi Exato. acostumando. Exato. E assim, a gente ter a noção do que... Eu digo assim, se você não vai ajudar, pelo menos não atrapalhe. Porque assim, é extremamente comum. Assim, não existe consultório para não pegar esse perfil de paciente. Paciente obeso com apneia obstrutiva do sono grave, que procurou um determinado colega que resolveu vender testosterona para ele, porque ele estava com a testosterona baixa, então a solução é dar testosterona. Né? Aí o cara dá a testosterona e o cara diz, doutor, eu estou usando a testosterona, mas não melhorei nada a minha vida, muito pelo contrário, achei que piorou, e piorou realmente, entendeu? Não tratou a causa, o paciente que tem a apneia obstrutiva do sono não tratada, ele pode ter uma piora da apneia obstrutiva do sono se não se repondo testosterona de forma equivocada, entendeu? Então, assim, esse paciente precisa ser muito bem avaliado. Então, se há um paciente, por exemplo, que tem apneia obstrutiva do sono e ele tem um hematócrito elevado por conta dessa apneia obstrutiva do sono, então eu posso piorar a apneia obstrutiva do sono dele e eu posso piorar o hematócrito dele. E aumenta o risco cardiovascular desse paciente. Então, assim, esse paciente, a gente precisa entender ele e avaliar ele como um todo. Então, às vezes o paciente sai do meu consultório, ele não sai com a receita de testosterona, mas ele sai com um pedido de eco, ele sai com um pedido de sangria. Muitas vezes o paciente chega lá já com hematócrito de 60, porque está fazendo o uso inadequado da testosterona. Eu digo que a testosterona é ótima, é maravilhosa para quem precisa e não para quem quer, né? Para quem merece, digamos assim, né? E para quem sabe lidar com isso. Porque, caso contrário, assim, eu digo que a diferença do paracetamol, do comprimido e você tomar a caixa toda, se você tomar um comprimido, trata a sua dor de cabeça, se você tomar a caixa inteira, você pode morrer. E bem assim é com o uso da testosterona. A testosterona pode salvar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida excepcionalmente, mas pode também acabar com a sua vida, né? Então, isso precisa ser muito bem analisado e realizado. E a gente está falando aqui de obesidade, de atividade sexual, de desejo, né? E em relação à fertilidade, né? Tanto feminina quanto masculina. Como é que essa obesidade, como é que a obesidade, a doença obesidade vai atrapalhar a fertilidade? Então, a obesidade, essa gordura periférica que a mulher acumula, principalmente na região abdominal, ela vai transformar a testosterona em um estrogênio. É a aromatase, que é essa enzima que faz essa transformação. E esse estradiol que entra na corrente sanguínea dessa mulher, ele não é bom ativamente. É a estrona. É um hormônio ruim para o organismo da mulher. Ele que vai dar um aumento de espinha, que vai dar ainda mais o aumento da obesidade. Ela vai acumular ainda mais gordura e vai bloquear esse ovário. E aí ela não vai conseguir ovular. E aí vai ter os ciclos que vão ficar 2, 3 meses sem menstruar. E aí, quando menstrua demais. E aí, esse endométrio que vai proliferando, que o endométrio é justamente a camada de dentro do útero que descama para sair a menstruação. E aí, essa camada que vai proliferando sem você ter a ovulação, que vai produzir a progesterona, que vai poder controlar esse endométrio, é fator de risco para câncer de endométrio, essa proliferação desenfreada. E também a metrorragia, porque como prolifera demais, na hora que sangra demais. E aí é o que vocês pegam. Né? Aquelas pacientes que têm metrorragia, que sangra demais na menstruação, e quem tem carência de ferro. A ferritina está lá embaixo, as vitaminas estão lá embaixo, não tem disposição para nada. E além de que não ovula. Então ela não consegue engravidar. E aí a gente entra com outro problema, que é solução pós-bariátrica. Essas pacientes estão acostumadas a fazer coito interrompido, a fazer tabelinha, a fazer métodos que são mais falhos. Achando que é o método que está sendo feito corretamente. Aí depois da bariátrica ela volta a ciclar, que é voltar à ovulação, e aí ela engravida.
recém-feita bariátrica. Com 6 meses, um doutor, tô com a dor, a dor da vesícula. Ovulando. É dor da vesícula, não, é dor da vesícula. Vamos fazer ultrassom então para ver o que é. Doutor, é o neném. É um neném. Eu fiz, eita. Ah, doutor, é porque eu não tinha filho antes. Eu fiz, meu Deus do céu, mas eu não falei que tem que usar ou preservativo ou DIU. Né? Até porque o anticoncepcional, com um mês antes e um mês depois na cirurgia, aumenta o risco de trombose. Né? A gente pede para que esse paciente não utilize. Mas tem paciente que acha que realmente, né, que não engravida. E o anticoncepcional oral, depois que a gente faz bypass, quando for só sleeve gástrico, dá pra gente usar o anticoncepcional oral. Mas quando faz bypass... Ah, uma perda de absorção, né? Diminui, né? A gente perde um pedaço do intestino, então a gente perde a absorção. Então, ela não é recomendada para quem fez bariátrica. E uma coisa bem interessante, você falou da infertilidade, que a gente vê também muito no nosso consultório, são pacientes que falam realmente que querem fazer cirurgia bariátrica, que querem ter filho e não conseguem. E não raramente esse paciente tem ovário policístico, né, que é muito frequente dentro do consultório, já vem com a cantose nigricans, né, já vem com resistência insulínica, uma insulina sérica de 20, 30, 40, e essa paciente quer gestar, ela quer ter filho, tem ovário policístico e está infértil, né, e aí tem 3 coisas que a mulher quer fazer. Uma é engravidar, a outra é fazer a bariátrica, a outra é fazer a plástica. E tem umas que fazem totalmente o contrário, né? Que primeiro fazem a plástica, aí engordam, aí depois tem filho e depois querem fazer a bariátrica. Né? E o recomendado, claro, é que você faça sua cirurgia bariátrica, perca peso, tenha seu filho numa facilidade maior, né? Com menos chance de infertilidade e de segurança para você e para o seu filho. E de comorbidades também na gestação. E por último, você faça sua cirurgia diabetes, plástica. Né? Hipertensão, né? eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? Ela está falando, né? Porque Quem foi? como eu tinha obesidade, né? Uhum. Quando eu engravidei, eu tive diabetes. Mas só que foi exemplo. Foi Foi a única paciente minha que perdeu 10 quilos durante a gestação. E o bebê nasceu com 3,5 kg. Ou seja, estava bem nutrida. Nasceu no padrão. Foi realmente mudança de hábito. Acho que foi a primeira vez que virou a chave. Foi Já a primeira virada. Uma coisa interessante em relação à infertilidade também é que a gente observa que desde a década de 30 até hoje, não existiu nenhum ano da década de 30 até 2024 em que a gente tivesse mais fértil de um ano para o outro. A gente vem ficando cada vez mais infértil, né? Por inúmeros motivos, né? E a obesidade é um dos principais dele. Alimentação inadequada, privação de sono, cansaço, estresse, ansiedade, obesidade, né? A gente tem ficado da década de 30 até hoje em torno de 1 a 1,6% menos fértil ao ano. Então, tanto que se estima que em 40 anos, metade dos bebês no mundo serão por inseminação artificial. Exatamente. E hoje a gente diz que é uma epidemia, né? A obesidade e a infertilidade relacionada à obesidade. Eu vi uma chamada de uma matéria que me chamou muita atenção. Estamos vivendo uma pandemia de infertilidade. Sim. Olha que... Isso tem sido aumentado alarmantemente, tanto que se você observar hoje grandes grupos na Bolsa de Valor, né, assim, de infertilidade no Brasil e no mundo, né, crescendo em proporções absurdas, né? Assim, consultório é a mesma coisa. Assim, de quando eu fiz residência para cá, o número de pacientes que nos procura por infertilidade cresceu assustadoramente, entendeu? E tem vários fatores, né? A obesidade, talvez, no meu caso, seja um dos principais. Né? Mas, assim, a gente retardar também a maternidade, né? É um dos principais fatores. E o estilo de vida, né? Assim, as novas gerações, o que pensam sobre sexualidade, né? Então, quando eu fiz um curso ano passado em Harvard com um professor chamado Abraham Morgenthaler, que é a maior referência em testosterona no mundo, e aí ele mostrou lá uma pesquisa do Google, quando o cara vai pesquisar sobre sexo no Google, o que mais a palavra mais procurada no mundo não foi sobre se o pênis era maior, se a mulher tinha um corpo bonito, se era um determinado tipo de sexo. Era sexo, aquele sexo de cartoon, sexo chinês, esqueci como é que se dá o nome disso aí, mas é um sexo virtual, entendeu? Então, quando você vai ver estudo desse ano agora, mostrando que 1/3 da população sexualmente ativa dos Estados Unidos não teve relação sexual em um ano, né? Um único episódio de relação sexual em um ano, 30% da população americana não teve, entendeu? Então, imagine 30% que não tem relação sexual, mas uma boa parte que não vê mais graça em ter relação sexual, né? Tá com esse mundo virtual hoje, né?
Então, assim, isso... Não é nem só com o mundo virtual. Assim, a preocupação não é só em relação à fertilidade em si, é econômica, né? Então, assim, é uma série de questões que a obesidade e as novas tendências mundiais têm levado, né? E não só o título da matéria me chamou a atenção, como os números, né? Como você falou aí. Exato. 50% falava isso. Exatamente. 50% das pessoas 50% estão em 40 anos. inférteis. Exatamente. Assim, é absurdo. Metade. É muita gente. Exatamente. Ô, Carol, e essas mulheres que vêm no consultório e que 25 anos e com obesidade há 10 anos, há 15 anos, e falaram, doutor, tem 10, 15 anos que eu não menstruo. Menstruei a primeira vez na minha vida e nunca mais menstruei. E aí opera e começa a menstruar e tem um fluxo menstrual alterado, né? O que é que justifica isso, né? Muitas pacientes me perguntam, doutor, por que eu estou menstruando tanto agora? Antes eu menstruava uma vez, agora eu menstruo 2 vezes, um volume gigante. Aumenta, né? O volume, né? O fluxo aumenta. Por que isso acontece? Ou às vezes ela não está acostumada com ter volume. Como ela não menstruava nenhum dia, de repente menstruar 3, 4 dias, para ela é muito. Às vezes você manda usar o coletor menstrual. Aí ela diz, depois que eu coloquei o coletor, eu percebi que eu nem sangrava tanto assim. E o que é que justifica isso, essa alteração no ciclo menstrual? Não, é isso. Nem todas sangram realmente muito. Mas algumas sangram por causa da regulação mesmo da progesterona. Até o eixo, FSH, LH, começar a se entender. Demora. Assim, vai até a 1 ano e meio, normalmente. E muitos não recuperam. Para poder recuperar o eixo, hipotálamo, hipófise e gônada, até o eixo voltar a ciclar certinho. Vai até 1 ano e meio, às vezes vai menstruar 2 vezes no mês, às vezes vai menstruar, passar 1 mês sem menstruar. Até. É como a menstruação. A menarca, a primeira menstruação da mulher, a gente espera até 2 anos para ela regular. E para aquelas mulheres que estão em idade sexual ativa, né, e querem fazer cirurgia bariátrica, não sei se pode utilizar isso como uma regra de ouro, o curso das dicas. É recomendado ela colocar um DIU? Dá para recomendar isso de rotina para os pacientes? Dá. Posso recomendar? Pode. Mas a gente observa que é um método seguro. É chance de engravidar de 0,03%. O DIU que tem hormônio. Ou sem hormônio também, não precisa ser. É porque o sem hormônio não tem questão de sangramento? Ou não? Não, mas hoje a gente tem o DIU de cobre com prata. Aí a prata inativa um pouco o cobre, não aumenta tanto o sangramento. Ele é um pouco menor, então dá menos cólica. Bom saber. Mas em relação ao homem também, a gente tem observado também muitos homens que, depois de perder peso, assim, óbvio que assim, a maioria consegue recuperar, consegue produzir hormônio na quantidade suficiente. Mas eu estou com alguns exemplos no consultório e assim, hoje tem sido tema de congresso, de discussões a respeito disso, pacientes que eram obesos, perderam peso e eles não recuperaram o eixo. O paciente continua hipogonático, né? Eu tenho alguns pacientes em relação a isso. E que é aquele paciente que mesmo que você estimule o eixo com medicamentos, né, que fazem com que ele produza de forma natural testosterona, ele tem um testículo funcionante, mas alguns pacientes demoram muito para recuperar esse eixo e outros não recuperam, né? Eu tenho pacientes que fazem reposição de testosterona porque já tem 2 anos que perdeu 50 quilos, está com baixo percentual de gordura, está com o eixo lá hipoestimulado, se você vai lá, estimula o eixo, mas o cara não responde, não tem jeito. Ou ele responde de forma muito insatisfatória e quando você suspende a medicação, ele volta a não produzir mais. Então é o paciente que aí você precisa discutir com esse paciente, por exemplo, se ele tem interesse em fertilidade. Se ele tem interesse em fertilidade, talvez seja o momento de a gente congelar espermatozoides dele, já que ele não está conseguindo sustentar eixo ali. E se ele não tem mais interesse em fertilidade, aí talvez seja o momento realmente de a gente começar a reposição exógena de testosterona ad eternum. E além da medicação, o que é que você poderia orientar para esse paciente para ele tentar recuperar esse eixo? Eu operei, estava com testosterona de 120, eu operei. O que é que você daria de dica, um resumo para o leigo, para ele tentar recuperar esse eixo? Desinflamar. Eu digo que o pilar é sono. A testosterona ela é produzida na madrugada, né? Isso serve tanto para homem como para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Eu digo que assim, então, existe um pilar... a palavra. Existe o pilar... Levanta o dedinho. Existe o pilar sono, existe o pilar alimentação, existe o pilar obesidade, né, que precisa ser resolvido, né? E estilo de vida. Assim, então, assim, a gente sabe que os pacientes que são cansados, estressados, têm excesso de peso, eles têm menos testosterona. Os pacientes que dormem mal também. Os pacientes que... Existem dietas específicas, existem nutricionistas hoje especializados em pacientes que são hipogonáticos, né? Isso funciona mesmo? Funciona bastante, bastante. Tem muitos pacientes que você consegue recuperar só melhorando a dieta do paciente, né? Obviamente, se o paciente tem um testículo funcionante e tem um eixo funcionante, né? Mas, assim, não é infrequente você observar pacientes que não recuperam o eixo pós a obesidade, e uma série de questionamentos têm sido feitos em relação a isso, em relação
disruptores endócrinos, em relação a ele ter perdido peso, mas ele ter um estilo de vida ainda ruim, né? É o paciente que ainda dorme mal, é o paciente que trabalha, dorme pouco, tem um estilo de vida, se alimenta mal. Mas, assim, existe aquele paciente que está redondinho, que operou, que está bonitinho, percentual de gordura baixo e o eixo não volta. Existe esse paciente. Como eu digo, semelhante ao paciente que usa esteroide anabolizante. Alguns pacientes você consegue recuperar esse eixo, outros não. Né? Então, da mesma forma, acontece com um paciente que foi ex-obeso. Né? A maioria a gente consegue, uma pequena parte não. E é verdade que é melhor ele fazer musculação, ganhar massa magra, tem essa máxima, né? É melhor treinar a perna que ativa mais testosterona do que fazer um cardio. Isso procede? Ou é um estudo recente que se você capinar um lote é o exercício mais efetivo em relação a aumentar a testosterona, se chama capinar lote. Então, se vocês tiverem aí, vai limpar lá. Vai dar, depois vocês me falam se resolveu. Mas, assim, é verdade em relação a ganho de músculo, sim, né? Quando eu falo em perder peso, eu falo em perder percentual de gordura, principalmente. Né? Carol falou da aromatase, isso para o homem também é verdadeiro. Eu digo que vira uma bola de neve gigantesca, que é o paciente que é obeso, aí ele tem mais gordura, se ele tem mais gordura ele tem mais aromatase, se ele tem mais aromatase ele tem mais estradiol, se ele tem mais estradiol ele bloqueia mais o eixo, faz um feedback negativo que tem menos testosterona. Né? E aí isso aí vira um problema, exatamente. E aí se você dá testosterona para esse paciente também, imagine que ele continua obeso, eu dou um substrato gigantesco para ele, né, de testosterona, então ele vai converter mais em estradiol, aí o paciente vai ter mais o quê? Ginecomastia. Né? É o paciente que vai piorar o sono. Né? Então, o paciente obeso que usa de forma inadequada a testosterona, a única coisa que eu melhoro para ele, que melhoro não, né? Que eu pioro, né? E assim, o que ele vai ter muito mais é efeito colateral. Né? São sintomas que ele normalmente não teria se ele estivesse usando na forma adequada e se tivesse um percentual de gordura baixo. Né? Então, assim, é de fundamental importância tratar esse paciente de forma adequada. E na mulher, Carol? A mulher operou, tá lá com desejo sexual baixo libido, sem fazer atividade física, tá com essas queixas inerentes à mulher com obesidade, com 40%, 50% de gordura corpórea, ela operou. O que é que ela pode fazer, além de medicações, né, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas o que é que ela pode fazer para buscar uma vida nova, saudável, para desinflamar, para recuperar esse eixo dela? Nós temos 5 pilares. Mulher é sempre mais complexa, né? O homem eu contei, eles foram 4, viu? O homem. Você já botou uma mais. Deixa eu ver se eu esqueci o quinto. Vamos... Mas estilo de vida. Tem que mudar realmente o estilo de vida, ir para academia, tem que procurar se alimentar melhor. Então, alimentação, dieta, vai entrar, diminuir estresse. Porque, assim, problema todo mundo tem todo dia. Mas só que a gente tem que escolher o problema que a gente vai assumir. Aquele problema que você não tem solução, não adianta você se estressar. Sim. Então, a gente tem que escolher o problema do dia. Então, diminuir estresse, alimentação, dieta, sono. Precisa dormir cedo e acordar cedo. A importância de ir para a academia às 5 da manhã. E dormir na hora que a melatonina está sendo produzida. Até porque também, para o casal é importante. Não adianta a mulher ir para a cama 9, 10 horas da noite e o marido ficar no sofá olhando o Instagram ou assistindo televisão. Quando ele for dormir, ela já está dormindo. Então, às vezes, não falta libido no casal. Falta encontrar os horários. Falta se encontrar. Falta o horário para se encontrar. Então, sono, estresse, alimentação e espiritualidade, que também é importante na mulher. Foi o que você esqueceu. Mas pode contar para o homem também. Essa questão de se encontrar é interessante também. Assim, muitos pacientes que você pega em relação à infertilidade, e aí quando você vai perguntar frequência sexual semanal, né? Aí você vê o cara... Eu tenho um exemplo bem clássico, você tinha falado até um amigo do meu pai. O cara viajava, o cara é representante comercial, viajava o mês inteiro. Aí quando você ia ver, o cara tinha uma relação sexual por mês. Aí ele disse, não, a gente tem 8 anos tentando engravidar e a minha esposa não engravida. Qual é a sua frequência sexual? 1 vez por mês. Aí eu digo, meu amigo, ela tem um período que chama período fértil. Aquele período ovulatório ali, que o óvulo vai se encontrar com o espermatozoide, é muito restrito em relação ao mês. Imagine que vocês têm uma relação sexual por mês. Bater esse dia exatamente no dia que vocês têm relação sexual... É mais difícil. O que ele engravidou no dia que você disse, você vai pegar essa tabelinha aqui, o dia que ela vai ovular é esse, né? O dia que vocês vão ter relação sexual vai ser assim, 2 dias antes desse aqui você vai engravidou no primeiro mês. Só foi botar os dois para se encontrarem no dia certo, entendeu?
Então, assim, é o que a Carol falou, assim, tem que, às vezes, assim, são coisas ridículas, assim, muito simples do dia a dia, que se você avalia bem esse paciente, você consegue resolver sem maiores problemas. Casal é conversa. Precisa conversar. A sexualidade, ela só funciona quando a gente tem conversa. E os dois precisam se encontrar para ter conversa. Ô, Diogo, outro exemplo clássico que a gente tem muito no consultório são homens, né, mais uma vez, que estavam lá com 150 testosterona, operaram, né, e aí eles voltam com 3 meses e estão com 300 de testosterona. Então, poxa, tá melhor, mas ele quer potencializar o ganho de massa magra na academia. Ele quer ir mais rápido, quer ganhar mais massa, ele está perdendo peso, mas perdeu um pouco de massa magra, ele quer potencializar. Ele perguntou, doutor, eu posso usar testosterona? Eu não sei, você tem que ir para Diogo. Né? Eu sei que isso envolve uma consulta de 1 hora para avaliar todos os pormenores envolvidos. Mas como é que você resumiria quando que esse paciente, em pós-operatório de cirurgia bariátrica, ele pode fazer uso de testosterona exógena ou não? Marcelo, a gente leva em consideração uma série de questões, né? Assim, principalmente em relação à idade desse paciente. Né? Se é um paciente com 50 anos, com prole constituída, que está mantendo ali, se mantém hipogonado. Melhorou, mas não melhorou tanto, né? E ele quer um resultado mais rápido. E você vai ver o histórico desse paciente, é um paciente que historicamente era hipogonático, né? E que você vai avaliar o eixo desse paciente, você vai observando que o FSH dele, o LH já está subindo e a testosterona caindo, né, progressivamente. Então é o paciente que eu acho que já merece testosterona de imediata. Quando a gente fala testosterona, pessoal, só para enfatizar para todo mundo, né? Porque assim, quando a gente fala testosterona, vai todo mundo, meu Deus, é câncer. Testosterona não dá câncer, tá? Agora, pacientes que têm câncer não tratado, principalmente câncer de mama, câncer de próstata, a gente não pode usar testosterona nesses pacientes que têm um câncer diagnosticado não tratado. Mas não é a testosterona que causa o câncer, tá? Quando a gente pega esse paciente com esse perfil, a gente pode repor. E volto a enfatizar, repor se chama eu entregar níveis de testosterona fisiológico, né? O paciente que é hipogonático, ele tem um risco maior, né? O obeso, por exemplo, e o não obeso também. Ele tem uma resistência à insulina maior, ele tem um risco cardiovascular maior, ele tem um risco de fratura maior, ele tem um risco de sarcopenia maior, ele tem um risco de dislipidemia maior. O paciente que tem alta testosterona, ele tem isso tudo potencializado, né? Então, ele tem riscos com testosterona baixa, riscos muito altos com a testosterona alta. E esse paciente com níveis fisiológicos de testosterona, ele tem melhora. Quando a gente fala de testosterona, a gente não fala do ponto de vista sexual exclusivo. E que nível de fisiológico é esse? Fisiológico, isso varia muito, varia de 400 a 1000, né? Sendo que tem estudos que dividiu esses níveis de 400 a 600, 600 a 800, 800 a 1000, e observou-se que aqueles pacientes que estavam mais próximo de 1000, eles tinham melhora clínica e resposta do ponto de vista de libido, cardiovascular, metabólico, cognitivo, densidade mineral óssea melhor do que os outros, tá? Mas, de forma prática, se é um paciente que tem testosterona normal, mesmo no quartil inferior, se ele não tem queixa, esse paciente não merece reposição, tá? Então, assim, quando eu pego esse paciente no meu consultório, eu preciso levar em consideração se esse paciente ele tem, por exemplo, intenção de fertilidade, né? Tem intenção de fertilidade? Em quanto tempo? Né? Em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo? Né? Assim, é um paciente que, se eu opto por repor testosterona nesse paciente de forma transitória, que normalmente eu digo para o paciente, quando a gente vai começar a testosterona para ele, eu digo, se eu vou começar a testosterona para você, é porque você não produz mais. E se você requer reposição, essa reposição provavelmente vai ser para o resto da vida. Se você tem a capacidade produtiva, talvez eu não precise te dar, eu só preciso otimizar. Existem algumas medicações que a gente faz uso, que não são testosterona exógena, que faz com que essa... Estimulam, né? Exatamente, que faz com que essa testosterona endógena do paciente suba. Medicações como o clomifeno, medicações como o HCG. Então, esse é o típico paciente que talvez mereça essas medicações e não mereça a reposição exógena. Já aquele paciente mais velho, que já tem uma prole constituída, né, em que a gente observa que ele já estava em fase de declínio na produção de testosterona, talvez esse paciente realmente mereça uma reposição exógena de testosterona e isso aí vai se dar para o resto da vida, né? Então, assim, a gente precisa analisar cada caso. Assim, não é receita de bolo, todos os casos são completamente diferentes, por mais que pareçam iguais. Sim. E para a Carol, é semelhante a pergunta. Exatamente. Né? Porque assim, tem muito paciente que pergunta quando que pode fazer algum tipo de reposição para também otimizar performance na academia.
Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é que eu quero saber até isso para mim, para minha experiência. Eu pedia de rotina para todas as mulheres que eu ia operar os hormônios, incluindo testosterona. E aí eu vi numa aula recentemente que não adianta você pedir testosterona na mulher, porque não importa na mulher se vai estar 10, 15, 20, 30 ou 50. Porque você só vai repor, pelo que eu ouvi nessa aula, se a mulher tiver baixo desejo sexual. Eu quero saber se isso é verdade ou não. A indicação oficial para testosterona é Desejo sexual hipoativo. Na mulher. É a única indicação oficial para repor testosterona. Na mulher. Porém, paciente que está na transição menopausal, que ela está menopausada, que ela não está mais produzindo os hormônios, ela tem indicação de repor. E aí é consulta para conversa mesmo. Que aí ela vai ter irritabilidade. É aquela paciente que ela não está se aguentando. Essa reposição que você fala, não de testosterona, dos outros de hormônios. tudo, estradiol, progesterona, testosterona, de repor o que ela precisa. Sim. Para que ela continue sendo a mulher que ela era. E aí são 25 sintomas da transição menopausal. É porque a mulher existe um stop, né? Assim, a mulher entrou na menopausa, acabou, ela não produz mais. Assim, né? Mas ela vai piorando. Sim, lógico. Tem a transição que ela vai. E aí ela vai piorando a pele. Ela começa a perceber irritabilidade. Ela começa a brigar com coisas que no dia a dia ela não brigaria. Ela começa a piorar o sono. Ela começa a ter alguns lapsos de esquecimento. Tipo, ela vai pedir uma caneta. Ela sabe que o nome disso é caneta. Mas o nome caneta não vem. Sim. Isso é falta de hormônio. Pode ser. Pode ser falta de magnésio, pode ser outras faltas. Mas também pode ser a falta de hormônio. E é importante você deixar isso claro, né? Porque a gente já viu isso, não raramente no consultório. Já vi, inclusive, uma paciente que voltou comigo, que queria potencializar ganho de massa magra, foi para um determinado profissional, voltou com testosterona de 1000 e pouco, falando grosso, e falando que tinha aumento do clitóris. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que você faz agora? Doutor, o que é que eu faço? E aumento de clitóris não tem jeito. É irreversível. É irreversível. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente usa. Então, não tem indicação de pedir testosterona para mulheres. Não. Sem e queixa. Reposição seria somente na questão da peri ou da menopausa ou naquelas mulheres com baixo desejo sexual. Isso. Né? Encaminha para a doutora Carol Marques. Lembrando que baixo desejo sexual na mulher é um mundo de coisa, né? No homem também. Quando o homem que chega lá com desejo sexual hipoativo, todo mundo quer testosterona. O cara vê lá eu digo que assim, testosterona, ou o cara tem um medo absurdo, ou o cara tem um desejo. Acha que vai resolver o problema, da vida dele. E quando o cara chega lá muitas vezes, aí quando ele faz o exame da testosterona, vem normal, e aí o cara não tem libido nenhum, eles, puta, o que foi que aconteceu? Eu digo, para a relação sexual acontecer, precisa de você se dedicar para aquilo acontecer. Aquele desejo espontâneo de quando você tinha 18 anos, depois dos 30 já não acontece mais. Ou você se dedica para aquilo acontecer, ou não vai acontecer. Então, assim, aquele marido que você já tem 15 anos, 20 anos de casal, ele não vai passar por você e você vai desejar ele. Você precisa programar. Então, eu sempre recomendo o dia da relação sexual. Garanta um dia na semana, para ser, agora, de qualidade. Porque é um ciclo. Se você tem relação, você quer ter relação de novo, você quer ter de novo. Se você não tem, você quebra esse ciclo. Não sente falta mais, né? Você não sente falta. Chega uma hora que você não sente mais falta. A gente fala muito em relação a desejo, a libido, em relação à baixa testosterona, mas a gente observa que, assim, os pacientes que eles começam a declinar do ponto de vista de queda de testosterona, as alterações metabólicas são muito mais precoces do que as alterações funcionais do ponto de vista de libido e do ponto de vista de qualidade de ereção. Normalmente a gente observa alterações metabólicas já com o paciente com 400 de testosterona, caindo a partir daí. O paciente às vezes tem queda de libido e tem diminuição de qualidade de ereção abaixo de 250 de testosterona, né? Então muitas vezes você tem uma resistência insulínica, mas o paciente tem libido, né? Então às vezes o paciente tem obesidade, mas o paciente ainda tem libido, né? Então, aí muitas vezes, quando a gente considera repor testosterona, muitas vezes, no paciente que tem... a gente, por exemplo, o paciente tem um déficit de testosterona, a gente começa a repor. Aí o cara diz, não, eu não melhorei a libido. Aí você vai ver que o cara está estressado, cansado, não dorme bem. Mas aí você começa a discutir com ele. Você diz, do ponto de vista metabólico, você melhorou. Do ponto de vista cognitivo, você melhorou. Do ponto de vista de melhora de força, você melhorou. Sua densitometria hoje é melhor. Sua qualidade muscular é melhor. Sua saúde cardiovascular hoje é melhor. Sua libido não melhorou. Então, acho que ainda assim vale a pena a gente continuar repondo a testosterona do ponto de vista de saúde global. Não do ponto de vista apenas sexual.
né? Então, do ponto de vista sexual, você vai precisar fazer uma terapia cognitivo-comportamental sua e com sua esposa. Você vai precisar dormir melhor. Você vai precisar trabalhar menos. E aí é uma conversa que você, em 5 minutos, você não resolve no consultório, né? Então, e muitas vezes o poder de convencimento para esses pacientes entenderem que é isso que precisa se resolver é que é difícil. Eu acho que o recado que fica mais para a parte da sexualidade na bariátrica é que vai mudar. Após a bariátrica, o casal vai mudar sexualmente falando. Pode ter mais desejo, pode ter mais vergonha do corpo por causa das peles. É assim, é não desistir do casal. Se existe amor, se existe o relacionamento, se existe a parceria, é procurar resolver ali dentro. É procurar realmente ajuda, que a gente tem por onde ajudar. E não desistir. Gostei. A mulher sempre mais fofinha, né? Eu gostei amor dessa mais ideia objetivo. daí. Existe uma dificuldade quando der, né? Igual a academia. Quando der, eu vou pra academia. Não vai nunca, né? Quando der, eu vou namorar. Não vai nunca. Porque se você já não estava fazendo antes, se você não... Gostei dessa ideia. Vou falar isso pros pacientes agora. Deixar fixo. Toda sexta-feira você vai namorar. Aí fala assim, mas aí vai ficar chato, que vai ficar... Não, não é. Viagem, a gente programa meses antes. E é uma delícia. Foi boa essa ideia. Gostei. Vou falar pros pacientes. Olha, eu já recebi 2 recados aqui de que acabou o nosso tempo. Esse daqui foi um dos temas mais quentes, poderia dizer, né? Eu separei aqui, vou dizer pra você, 15 perguntas. Na segunda eu parei. Porque foi uma coisa emendada na outra, uma coisa emendada na outra. Eu só fiz 2 também. Não deu, né? Vamos ter que realmente marcar. Agora tô igual a Aline. Vai ter que marcar um novo encontro. Né? É um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai despertar o interesse e a curiosidade de muita gente, né? Porque é um tema que muitos pacientes já se queixam, outros não falam porque têm vergonha, mas se você toca nessa ferida, o paciente realmente fala sobre isso. Então, mais uma vez, ativa o sininho aí da notificação, manda esse vídeo aí para quem você acha que vai se interessar, que está passando por esses problemas em relação à vida sexual, obesidade, sabendo que a cirurgia bariátrica é um método seguro, efetivo e duradouro, não só para o tratamento da obesidade, mas melhora da qualidade de vida do ponto de vista sexual também. Né? E da fertilidade. Da fertilidade também. Né? E antes de encerrarmos oficialmente com os agradecimentos aí de Aline, a gente sempre pede que nossos convidados deem um recado de 1 minutinho, né, para aquele paciente, Diogo, para os homens, claro, e Carol, um recadinho fofo para as mulheres que estão com obesidade, né, ou até mesmo que operaram cirurgia bariátrica e que estão com problema, né, com baixa libido, estão com baixo desejo sexual, estão com impotência eventualmente, né, e querem uma luz no fim do túnel, né? Além de ir para o consultório deles dois, eles vão dar um recado para vocês agora. Primeiro a gente precisa negociar nossos honorários, porque assim, o paciente chega no meu consultório, eu fico mandando tudo para Marcelo. Lembrar que você tá com excesso de peso, não vou resolver seu problema enquanto você não perder. Então, o recado é que o homem que está obeso, né, entender que ele tem problemas do ponto de vista cardiovascular, metabólico, de sono, de autoestima, relacionado ao casal. Então, esse paciente precisa entrar naqueles 4 pilares, os 5, como o Carol falou. O paciente precisa dormir bem, o paciente precisa se estressar menos, o paciente precisa perder peso, o paciente precisa mudar realmente seu estilo de vida, porque entender que ele não vai melhorar só de uma coisa. O paciente vai ter menos risco de câncer, o paciente vai dormir melhor, o paciente vai ter uma vida sexual mais ativa, né? O paciente vai melhorar sua qualidade de vida no geral. Então, assim, independente da forma que você vá perder peso, perca peso, né? Então, esse é o recado. Se a bariátrica é a melhor opção para você, vá lá, vá fundo, procure Marcelo, ele é fera, todos os pacientes eu indico para ele. Mas se a bariátrica não cabe para você, se é só um sobrepeso, se você fazendo atividade física, se alimentando bem, se vai dar certo, se hoje as medicações, tem medicações fantásticas que ajudam em relação a isso aí, procure profissionais que saibam trabalhar com elas e que você vai ter, sim, bons resultados também. Então, o importante é, da forma que tiver que ser, perca peso, né? Porque isso vai melhorar na sua saúde no global. 1 minuto. 1 minuto para uma mensagem fofinha. Então, o recado que eu tenho para as mulheres que fazem bariátrica, ou que estão programando fazer bariátrica, é que se empenhem, não só na atividade física, não só na dieta, mas também na vida sexual. Que procure ajuda, procure especialistas na área. Desejo sexual hipoativo, dá para a gente tratar. Falta de lubrificação, a gente consegue tratar. A gente consegue tratar a parte de falta de colágeno,
de excesso de pele na vulva, a gente consegue tratar tudo isso. Você não precisa passar vergonha por isso, não precisa ficar se podando por causa disso. Se permita fazer sexo próprio, se permita você ter orgasmo, se permita você viver a vida. Não só perder peso e mudar esses hábitos de atividade física e alimentação, mas também a parte sexual. Você também pode mudar. A gente pode orientar em relação a posições, em relação ao orgasmo, em relação ao autoconhecimento, em relação a pegar um espelho e simplesmente se olhar. Tem muita mulher que nunca olhou a vulva, que nem conhece. Então, eu acho que vale a pena ela se conhecer. Da mesma forma que tem muita gente que olha para um paciente obeso e fala, rapaz, perca peso. Né? Perder peso é fácil. Você chegar a falar, perca peso, né? Mas como vai perder peso, né? Da mesma forma, tem muitas pacientes que estão passando por todos esses problemas que você falou e ou não vão para ginecologista, ou vão para o ginecologista e perguntei, e ela falou o quê? Não, doutor, ela pediu minha mamografia, minha ultrassom transvaginal e disse que está tudo bem. Eu, não, mas e do desejo sexual? Da lubrificação. Né? Exato. Não, doutor, não falou isso não. Às vezes é só falei, o escurecimento, né? A obesa às vezes tem um escurecimento da região íntima e que ela tem vergonha. E questão de reposição? Não, doutor, ela disse que é contra. Aí, mas O motivo? Porque o motivo? Contra? Não tem motivo. Não, é contra. Exato. É bom ver uma segunda opinião. Vale a pena, às vezes. É bem complexo isso aí. Invista. Exato. Invista que vale a pena. Então, finalizando mais um episódio, o 12º, sobre obesidade e atividade sexual. Gostaríamos de agradecer nossos amigos pela presença. Foi maravilhoso o episódio. Como eu falei, a palavra que eu usei no início foi uma delícia, né? Doutora Caroline Smith e doutor Diogo Smith, casal maravilhoso. Obrigada pelas informações, né? Aqui no nosso Baricast da Gastas, a gente trata obesidade e cirurgia bariátrica com respeito e desmistifica. E passa informação para os nossos pacientes, para os que vão operar, os que já operaram. Se é alguém que quer se inteirar mais sobre o assunto obesidade bariátrica, tá? Então, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais, @Dr. Marcelo Protásio, doutora.aline.oliveira, Doutora Caroline Smith, Dr. Smith. E sigam a gente, além do Instagram, também no Spotify e no YouTube. Obrigada.